Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos e pregado entre os judeus, e crido no mundo e recebido na glória. 1 Timóteo 3, 16. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, 12. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Boa noite, Deus. Boa noite, Jesus. Boa noite, Espírito Santo. Boa noite, meus amados, a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Mais um dia se passou, rompemos obstáculos, barreiras, conseguimos transpor todos os impedimentos que estavam em nosso caminho e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque tivemos manhã, tarde, noite, e daqui a pouco adentrando pela madrugada, como ontem eu falei, na presença, na presença, na presença de Deus, na presença do Altíssimo. Glorificado é o nome do Senhor. Adorem a Deus, adorem a Deus. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é santo. Aleluia, faça a sua declaração. Se declare a esse Deus maravilhoso. Abra o seu coração para ouvir a palavra. Você já ouviu a narrativa da palavra. E já já você vai estar ouvindo a explanação, porque o Espírito Santo nos dará conhecimento, discernimento, sabedoria, para que possamos ministrar para vocês, e vocês sentir a presença de Deus, e vocês ter a solução dos problemas em vossas vidas, porque a revelação é a palavra de Deus. Se você está à procura de uma revelação, a revelação está aí todos os dias. Vocês têm ouvido a palavra de Deus através da Bíblia. E a Bíblia é a revelação de Deus. Quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia,
É Deus se revelando para você. É Deus entrando com providência, com solução, com cura, com libertação. É Deus entrando com milagres de maravilhas. Esse Deus tremendo e maravilhoso que nós devemos nos agarrar a Ele e não soltar mais. Aleluia. Glória a Deus. Você ouviu essa leitura, né? Palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. E vamos falar um pouquinho sobre Timóteo. Gente, o pai de Timóteo era grego. Era grego o pai de Timóteo. E a sua mãe era judia. E isso se confirma lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Já a fé que o pai de Timóteo professava, né, não é mencionada na Bíblia. Não fala nada a respeito da fé dele, né? Não é mencionado nas Escrituras. Mas Paulo observa uma coisa, que Timóteo aprendeu as Escrituras através da sua mãe e a sua avó. E lá em 2 Timóteo 1,5 você pode ter essa confirmação. Paulo encontrou Timóteo em Listra, né? Ao visitar uma cidade de Listra. Atos dos Apóstolos 14, 6, 16, 1, também confirma isso, nos confirma. E Timóteo tornou-se o protegido de Paulo. Em 1 Timóteo 1, 2, 2 Timóteo 1, 2 também se confirma, Filipenses 2, 22. Pode ser que Paulo tenha sido instrumento na condução de Timóteo na fé até Jesus. O texto de Atos dos Apóstolos 28 conclui dizendo que Paulo encontrava-se em cárcere. E a partir do que lemos, né, nas epístolas pastorais, Filipenses 1, 25, 16, Filemão 22, parece que Paulo foi solto da prisão e assim embarcou para sua quarta viagem missionária, não registrada em Atos, né? Mais tarde, ele sofreu um outro cárcere, que acabou em martírio, nas mãos de Nero. E por volta do ano, me parece 68 depois de Cristo, durante sua quarta viagem missionária, Paulo deixou Timóteo em um posto na responsabilidade da igreja de Éfeso, confiando aos cuidados de Timóteo essa congregação. E essa congregação, por sinal, estava em crescimento. Lá em 1 Timóteo 1, no versículo 3, nos confirma isso.
Portanto, Paulo possivelmente escreveu a primeira carta a Timóteo no começo de sua quarta viagem missionária, lá para o ano 62 a 64 depois de Cristo. Paulo deixou Timóteo em Efésios enquanto dirigia-se para a Macedônia, na quarta viagem missionária. Em 1 Timóteo 1,3 nos confirma. O apóstolo Paulo passou 3 anos em Efésios. Mas a igreja ainda necessitava de muitas orientações. Portanto, ao prosseguir no ministério, em outro lugar, Paulo passou a escrever a Timóteo, que permaneceu em Efésios. Incrível, né? Muito bom isso. E com isso nós descobrimos Deus em Timóteo. E embutidos nesses comentários que nós ouvimos agora, esses comentários dirigidos a um líder jovem como era Timóteo, e que se encontrava em alguns aspectos bem claro a respeito do Senhor da igreja. E o Senhor da igreja, claro, Jesus, o nosso Salvador. Embora Paulo seja pastor, um pastor experiente e apóstolo, ainda assim vê a sua vida à luz da graça. A luz da graça encontrada em Cristo Jesus, na qualidade de Salvador. E Paulo é o que é. Ele é o que é por causa da obra redentora de Jesus Cristo na vida dele. O apóstolo entende que a cerne do ministério é a mensagem a respeito de Jesus. Agora vê, Paulo entendeu, teve o discernimento de que o teor, o principal de uma unção na vida de um homem, um ministério em um homem, outorgado por Deus em um homem, o principal, o fundamental desse ministério é pregar a palavra, centralizando o dono da palavra, que é Jesus. Jesus é o ponto crucial da palavra de Deus. Não é à toa que hoje em dia muitos pastores são taxados de mercenários. Mercenários, é verdade. E eu, no começo do meu ministério, eu confesso que eu era muito criança. Eu confesso que no começo do meu ministério eu fiz muita besteira. Eu fazia adaptações nas mensagens, adaptações exorbitantes. E hoje, maduro na fé, eu reconheço a primeira coisa: o ministério é um filho.
E nós precisamos cuidar do nosso ministério como se fosse um filho, porque se você tem filho, se você não cuidar do seu filho, ele vai se perder. Se não der alimento, ele vai ficar com fome, ele pode até morrer de fome. Se você não ficar ali cuidando dele, ele pode adoecer, ficar enfermo e até chegar a morrer. Assim é o ministério que eu tenho, que você tem, que muitos pastores têm. E é por essa razão que eu afirmo aqui, eu faço uma afirmação. Muitos pastores já deixaram os seus respectivos ministérios morrer. A unção já não está mais sobre eles e eles, por estarem acostumados, por estarem acostumados a pregar a palavra gravada, temas adaptados, conjecturas sem sentido, sem pé, sem cabeça. Por essa razão que eles continuam pregando um evangelho deturpado. O evangelho da prosperidade, principalmente teologia da prosperidade. Sabemos que Jesus não veio para enriquecer ninguém. Ele não veio para dar riqueza, para dar dinheiro, para dar ouro, para dar prata. Não. Jesus veio para salvar o que se encontrava perdido, doente da alma. Na verdade, a única doença que Jesus veio para curar foi a doença psicossomática, que é a doença da alma. Mas por necessidade proveniente do pecado, nós adoecemos. Jesus sente a grande necessidade de curar o nosso corpo, porque nós só podemos fazer alguma coisa para Deus se estivermos sarados de mente e de corpo. Principalmente nós, servos, atalaias, escolhidos, igreja. A propósito, Deus não criou uma igreja enferma, uma igreja doente. Deus não criou uma igreja maculada. Não. Deus criou. O corpo de Cristo é saudável, é sã. E muitas das vezes nos deparamos enfermos. É proveniente dos erros que cometemos, principalmente a nível ministerial, por estarmos ministrando, pregando coisas não inefáveis, mas palavras fajutas, saída do achômetro do homem, não vinda do Espírito de Deus. E por essa razão não produz resultados, não produz a cura necessária, não produz salvação, não produz sentimento no ser humano de convencer o homem a se entregar e reconhecer que ele é um escolhido de Deus. É porque o homem, o pregador, deixou de pregar Jesus, a mensagem da cruz e a palavra da salvação. E o apóstolo Paulo teve esse discernimento, esse entendimento, que o ministério dele era para anunciar o Senhor como
ponto crucial da Bíblia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Timóteo foi um líder jovem, indicado por Paulo para produzir o crescimento da igreja de Efésios. A igreja onde Timóteo servia teve muitos problemas, como qualquer outra tem. Qualquer outra igreja tem os problemas. Principalmente no sentido da adoração. A igreja hoje começa o trabalho, começa o culto que é para Deus, sem se preocupar em adorar a Deus. Em todo o meu ministério, eu aprendi uma coisa. Antes de nós orarmos, ministrarmos uma oração de petição, precisamos antes adorar a Deus, agradar o coração desse Deus maravilhoso. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu queria alguma coisa com meu pai ou com minha mãe, principalmente a minha mãe, que era má pra caramba, era muito mal minha mãe. Né? A minha mãe que me criou, não, era um amor de pessoa, mas a minha mãe de sangue era má, né? Mas com meu pai, quando eu queria alguma coisa, né? Ou quando eu pequeno ainda, mijava na poltrona que ele tinha, uma poltrona de origem portuguesa, uma poltrona muito bonita, e eu gostava de dormir naquela poltrona. E meu pai, para fazer a minha vontade, deixava eu dormir naquela poltrona, né? Mas toda noite, toda manhã, amanhecia aquela poltrona cheia de mijo. Aí eu chegava com meu pai, com aquela manha, com aquela carinha de anjo, né? Aí meu pai passava a mão na minha cabeça e dizia, é simplesmente uma poltrona. É importada, é portuguesa, mas é simplesmente uma poltrona. Então eu conseguia agradar meu pai. E meu pai via graça em mim. Assim é Deus, Deus quer ver graça em nós. E no momento em que nós começamos a adorar a Deus, antes de fazer uma oração em petição, com certeza ele abre o coração, ele derrama a bênção, entra com grandes providências, porque nós o adoramos. Nós o adoramos. E os problemas estabelecidos, entendeu? Eram para ser resolvidos. Problemas no estabelecimento de líderes maduros são para ser resolvidos. Os problemas em relação à cultura dentro das igrejas, todos esses problemas somados contribuíram para criar um problema de desunião se não fosse bem resolvido. Se não fosse bem resolvido, os problemas que eram causados nas igrejas ou que são causados nas igrejas, acontece a desunião ou a famosa panelinha. E Paulo havia trabalhado na sua carta aos Efésios, justamente em relação aos problemas em geral
abordado por Paulo. Paulo abordava sobre os problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E ele sabia que Timóteo não tinha tanta experiência assim como ele. Mas Paulo estava ali na retaguarda, orientando em todos os aspectos aquele menino novo, mas com grandes interesses em fazer um trabalho genuíno na casa de Deus, na igreja do Senhor, para que a igreja continuasse com suas características. Aleluia. E nessa carta, ele falava sobre os falsos mestres. O apóstolo Paulo advertia Timóteo: olha, cuidado com os falsos mestres que estão junto de nós, estão no meio de nós, está dentro da igreja do Senhor. Eram homens que usavam a palavra para ganhar dinheiro, usava a Bíblia de forma indevida, com segundas intenções, com mentes capciosas, usavam da maneira que eles achavam melhor, por não ter mais a unção de Deus, ou nunca tiveram. Numa conjectura, podemos dizer que ali podia haver homens apontados por outros, como hoje existe em algumas respectivas congregações, em alguns ministérios, existe pastores, me perdoe a expressão que eu vou usar, pastores feitos nas coxas, que não tem nada de Deus, não tem unção, não tem chamado, mas pelo fato de ter sido apontado por um líder, ele está ali, sem saber nada, sem saber nada, sem ter nada de Deus. E por isso se tornam falsos mestres. E lá em 1 Timóteo 1, 3, 11, nos confirma a maneira como Paulo guia Timóteo nesse processo é valioso. É valiosa para todo cristão que procura investir a sua vida de modo significativo na causa do Evangelho, na causa de Cristo. Quer você seja líder ou discípulo, ou um simples servo em um crescimento, essa carta oferece verdadeira ajuda para as pessoas que são comprometidas com Deus e com a igreja do Senhor. Vamos prestar atenção nisso e nos conscientizar de que a Bíblia, a palavra de Deus, não é para falar de prosperidade. A propósito, Mateus fala: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu já tenho muitas experiências a respeito disso. A respeito
das necessidades que eu tenho e que Deus sempre me dá. Principalmente nesses dias que eu quase morri. A minha apendicite estourou dentro de mim. Eu tive que ser internado. E, no entanto, eu fui para um dos melhores hospitais. Tive uma excelente equipe médica, equipe de enfermagem. Eu tive boa alimentação. Eu tive apartamento. Não faltou curativo, não faltou toda a assistência que eu precisei, eu tive, porque o Deus que nós servimos é um Deus de grandes providências. Deus nos dá não o que nós queremos, mas o que nós precisamos, Ele está pronto a nos dar. Esse Deus nunca nos decepciona. Portanto, se você quer receber de Deus, busqueis em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje para tudo sempre. Amém. Um dia a fé lhe faltou, e as ondas tortuosas do mar da vida lhe alcançou. Mas Jesus Cristo, o Salvador, está a contemplar as suas dificuldades e provações. Mas há uma luz no fim do túnel. Aos olhos carnais é impossível alcançar. Mas aos olhos espirituais tudo é possível. Por isso creia que Deus em Cristo Jesus pode te dar a solução. Em Jesus é crer ou crer. Milagres não se explica, milagres se acredita. Você quer um milagre em sua vida? Então busque e encontrará. Batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém e amém.
Bom dia, gente. Paz seja convosco. A paz do Senhor, paz de graça. Estamos de 0 horas. 0 horas e 9 minutos. 15, né? 15 de outubro. 15 de outubro de 2023. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos para a declaração de fé. Glória a Deus. Um dia a fé lhe faltou, e as ondas tortuosas do mar da vida lhe alcançou. Mas Jesus Cristo, o Salvador, está a contemplar as suas dificuldades e provações. Mas há uma luz no fim do túnel. Aos olhos carnais é impossível alcançá-la, mas aos olhos espirituais tudo é possível. Por isso, creia que Deus em Cristo Jesus pode te dar a solução. Em Jesus é crer ou crer. Milagres não se explicam. Milagres se acredita. Você quer um milagre em sua vida? Então busque e encontrará. Batei, batei, e abri-se-vos-á. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí aliás, já domingo, né? Domingo abençoado. Deus nos proporcionou no dia de sábado, um dia maravilhoso, momento de lazer, momento de paz, em meio a tantas tormentas, né? Vendavais, relacionado a essa guerra, a esse começo de guerra. Vamos para o 4º dia de guerra de Israel com Hamas, né? O 4º dia de guerra. Sem falar a guerra da Ucrânia com a Rússia. O mundo está num desacerto, mas é o cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento da palavra de Deus, né? E eu citei que em meio a tudo isso ainda podemos sentir paz no nosso coração. Essa paz que não deixa o terror ser difundido em nossas vidas, em nossos corações, em nossa família, nossa casa. Porque o mundo, a mídia está difundindo terror. Tem pessoas aí aloprando, pessoas surtando, pessoas se oprimindo, pessoas cometendo suicídio, pessoas entrando na droga, na bebida, pessoas se perdendo por causa de todos esses tormentos que está acontecendo. E cabe a nós, com esta fé, ministrada pelo nosso mestre, no ano 33, quando ele adentrou, surgiu naquela sala toda fechada, onde se encontravam os seus discípulos, né? Na época em que a grande perseguição estava acontecendo, e os seus discípulos, na qualidade de igreja, estavam se refugiando, fugindo daquela perseguição. E ali, naquela sala toda fechada, Jesus surgiu, o Mestre surgiu, e ministrando desta forma: paz seja convosco.
A paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. E os discípulos olhavam para o mestre e reconheceram. O mestre é o mestre, é o mestre. O apóstolo Pedro, então, né? Maria Madalena estava ali, mas teve um que não quis admitir que era o mestre. Esse era Tomé. Foi necessário Jesus mostrar suas mãos furadas, seus pés furados e o seu abdômen, o lado do seu abdômen perfurado por aquela lança do soldado romano. E quando Tomé olhou, tirou a dúvida, disse: meu mestre. E Jesus disse para ele: tu creres porque vistes. Bem-aventurado aqueles que não me vê e crê. Jesus ali, no 33, estava profetizando a igreja do século 21, nós, gentios. Hoje, na qualidade de igreja do Senhor, na qualidade de salvos, para a honra e glória do Senhor. E isso porque nós cremos, acreditamos sem ver, sem conhecer, sem estar cara a cara com o nosso Mestre. Só em saber, em ouvir, em ler as Escrituras, nós cremos e o aceitamos como nosso suficiente Salvador de nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre a visão de Jesus em relação a si mesmo. A visão de Jesus em relação a si mesmo. Meus amados, Jesus era um ser humano. Ele era um ser humano. Ele veio na qualidade de homem para conhecer as nossas necessidades, para saber o porquê nós pecava tanto, o porquê éramos tão desobedientes, rebeldes. Por essa razão que ele veio em carne. Mas ele veio com a essência do próprio Deus. Quer dizer, ele era Deus, mas veio ao mundo em forma de carne para conhecer as nossas necessidades. E nós temos aqui a visão de Jesus em relação a si mesmo. Como eu disse, Jesus era um ser humano. Era um ser humano. Nem seu nascimento virginal, nem sua isenção do pecado puderam diminuir essa condição. Acredite, ele tinha as mesmas necessidades físicas que qualquer outro. Ficava cansado, com fome, com sede, possuía 5 sentidos, como todos os demais, como todos nós. Experimentava dor, experimentava sofrimento e, finalmente, veio até experimentar a morte. E Jesus tinha emoções e até mesmo havia ocasiões em que ficava muito triste, ficava zangado, ficava com ciúme, ficava aflito, ficava perturbado, ficava ansioso, sentia amor, sentia solidão, sentia alegria, ficava calmo, tinha paciência, tinha irritação.
e possuía uma mente como a nossa. Era inteligente, espirituoso, criativo, imaginativo, tinha senso comum, senso de humor, era lógico e também muito coerente. Muito coerente. E, em suma, tinha uma natureza moral e espiritual. E isso como qualquer um de nós, qualquer ser humano. E não julgava. Não julgava, era afirmativo, era corajoso, era decidido, tinha boa moral, era digno de muita confiança, era sincero, era comprometido com a verdade. Era comprometido com a verdade. O que nós precisamos ser. Era consciente da presença de Deus em sua vida. Jesus, porém, era, porém, mais do que apenas um ser humano. Mais do que apenas um ser humano. Jesus possuía a sua percepção singular de si mesmo. Afirmava ser igual a Deus. Falava com autoridade divina. Aceitava a oração e também louvor. Aceitava a oração e também louvor. Devidos só a Deus. Então, quem era Jesus? Apesar de estar na qualidade humana, Jesus era Deus. E ele desafiava qualquer um a encontrar falhas na sua pessoa. Ele reivindicava a autoridade final sobre outros seres humanos. Dizia que seus destinos eternos dependiam de como se relacionavam com ele. Declarava ter poder sobre toda a vida humana e prometeu a paz aos que buscavam nele essa paz. É essa paz que hoje precisamos viver. Essa paz que foi ministrada por nosso mestre naquela época não significa ausência de guerra, ausência de conflito, não significa ausência de doença, não significa ausência de falta de dinheiro, não significa ausência de contenda, ausência de discórdia. Não. Em meio a tudo isso, nós conseguimos sentir essa paz ministrada por Jesus. Conseguimos ministrar também em alguém essa paz do Senhor deixada para nós. E aos que buscavam
nele essa paz, encontrava. E ele não negava. E quem buscassem nele, usando várias metáforas, Jesus oferecia essa paz. A pessoa não saía dali vazia, em desespero, não saía dali do jeito que entrou. Saía dali esvaindo em paz. A paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É tempo de viver essa paz, pois o mundo está em desespero. O mundo está atordoado. O mundo está maluco. O mundo está todo ao contrário. Mas mesmo assim, nós precisamos viver essa paz ministrada pelo nosso Mestre para as nossas vidas.